Bom dia, irmãos. Muito bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos acerca de um tema que me parece bastante interessante. Evidentemente que a questão do testemunho é uma coisa que deve acompanhar a nossa vida cristã durante toda a nossa jornada aqui nessa terra, mas tendo em vista a direção do presbitério com relação à questão do testemunho, especificamente nesse ano, eu achei por bem fazer essa ponderação e esse pequeno estudo aqui com os irmãos, para exatamente a gente poder investigar esse aspecto de uma maneira maravilhosa, conforme assim a palavra nos diz. Na tipologia bíblica, você tem o princípio da primeira menção, e a gente começa observando isso através dos patriarcas. Então, em Abraão, nós temos a vida de consagração. Ele erigiu 4 altares, e o altar fala de consagração. Em Isaac, nós temos 4 poços, e os poços falam de vida de profundidade. E em Jacó, nós temos 4 colunas, e a coluna fala de vida de testemunho. Por outro lado, Abraão é uma figura de Deus Pai, Isaac é uma figura de Deus Filho, e em Jacó nós temos a obra de transformação do Espírito Santo. E acho que isso é bastante claro para aquele que se dizia o suplantador, o enganador, que é o significado do nome de Jacó, para ser transformado em Israel, que literalmente significa aquele que governa com Deus, ou príncipe de Deus. Bom, dito isso então, a gente tem que entender que há uma correlação entre a questão do testemunho com a vida transformada, porque é assim que o ensino bíblico nos relata. Bom, dito isso, nada melhor do que nós avaliarmos a questão das pedras preciosas. Por quê? Porque as pedras preciosas são formadas através de um processo de transformação que é extremamente instrutivo e, evidentemente, Deus fez essa correlação exatamente para nos ensinar. De que maneira? Basicamente, mostrando que uma vida transformada é aquela vida que passa por um processo de tal maneira que ela vai adquirir determinadas características que ela antes não possuía, não é? Uma pedra preciosa, para poder ser, de fato, transformada em pedra preciosa, ela tem que passar por 6 processos, basicamente. Primeiro, uma tremenda pressão. Segundo, um tremendo calor. Terceiro, um processo de esfoliação. 4, um corte. 5, um esculpido. E 6, um polimento, não é? Bom, aonde que as pedras preciosas aparecem na Bíblia? Basicamente em 2 textos. O primeiro está em Êxodo 28, onde o Senhor vai determinar para Moisés que na veste do sumo sacerdote, o peitoral do juízo seria preenchido com 12 pedras preciosas, cada pedra preciosa correspondendo a uma tribo de Israel. Isso está em Êxodo 28, no versículo 15, a partir do versículo 15 até o versículo 21. E há um detalhe bastante interessante. Nesse caso, as pedras são apresentadas nessa ordem sequencial dos filhos de Israel, ou das tribos de Israel. Isso fica claro quando no verso 21 diz assim: as pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E é interessante notar que as pedras preciosas como sinete, a palavra sinete significa selo. Quando você vai a Cantares, capítulo 8, no versículo 6,
você vai ver que Deus coloca os seus filhos, olha o que diz Cantares 8:6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, o fato de o sumo sacerdote trazer os filhos de Israel através das presas no peitoral diz respeito ao fato deles estarem próximos ao coração de Deus. E também os trazia nas ombreiras, porque Deus é aquele que carrega nos ombros o seu povo. A segunda menção à questão das pedras está exatamente no livro de Apocalipse, quando nós vamos ver a muralha da Nova Jerusalém, aí já com uma figura um pouco diferente. A ideia aqui de apresentação das pedras é uma ordem de assentamento. E essa ordem de assentamento está associada a uma realidade espiritual, de tal maneira que cada elemento que vai sendo colocado sobre o outro tem a ver com um processo de Deus relacionado à sua revelação. Por exemplo, o jaspe vai ser a primeira ordem de pedras nessa muralha. Ele tipifica a revelação. Logo na sequência nós temos a safira, que vai representar o julgamento acerca do pecado. Então, assim sucessivamente, as pedras preciosas são colocadas na muralha em Apocalipse. Bom, dito isso, eu queria fazer um último comentário importante, porque evidentemente aqui eu só vou dar uma panorâmica, não tem condição da gente analisar em detalhes. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 5, quando ele está naquele Sermão do Monte, ele diz uma coisa muito importante. E é um princípio bíblico que tem que ser observado. Ele disse assim, 5,19: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que, e observe a sequência que ele vai usar, aquele que observar e ensinar, esse será grande no reino dos céus. Não há realidade espiritual de qualquer proclamação de testemunho sem realidade interior. A autoridade com que se proclama o evangelho é proveniente, em primeiro lugar, de uma vida transformada, não é? Nós poderíamos falar sobre as características de personalidade que a própria psicologia humana assim define, né? Aqueles que são fleumáticos, aqueles que são melancólicos, aqueles que são sanguíneos e etc., né? Mas o que interessa é que Deus quer fazer um processo de transformação em nós de tal maneira que a vida de Cristo seja manifesta, não é? Há uma correlação, esse é um outro ponto importante, entre as tribos de Israel, as pedras preciosas e os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ok? De tal maneira que você consegue fazer uma conexão entre cada um deles. E analisando a vida dos apóstolos, você vai perceber como que cada apóstolo está associado a uma determinada pedra e uma determinada tribo. Eu vou pegar como exemplo aqui a pedra de Safira, ok? A pedra de Safira está associada à tribo de Dan. Essa correlação é feita a partir de Êxodo 28. Dan significa juízo, julgamento. Daniel, Deus. Daniel, Deus julga. No entanto, o apóstolo correspondente é o apóstolo João, não é? Quando a gente faz a harmonização dos evangelhos, você vê a sequência de aparecimento dos apóstolos e consegue fazer essa correlação. E sabe o que é interessante? Eu vou concluir com essa observação. No Evangelho de Marcos, Tiago e João são chamados filhos de Boanerges,
ou filhos do trovão. Na verdade, essa menção de filhos do trovão, né, ela já vem desde o livro de Juízes, tá? Quando no capítulo 1 nos é apresentado um rei chamado Adoni-Bezeque, que significa Senhor do Trovão, ou Senhor do Relâmpago. Esse homem, que aqui é representativo da natureza do que é ser um Senhor do Trovão ou do Relâmpago, sabe o que ele fazia? 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da mesa desse rei. Isso é uma representação clara do que é ser um Senhor do Trovão. Pois o Evangelho de Marcos deixa claro que João era filho de Boanerges, né? Senhor do Trovão. E esse mesmo João que mandou descer fogo, perguntou a Jesus se deveria descer fogo do céu quando eles cruzavam a Samaria, é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, 1º, 2º e 3º de João, onde ele fala eminentemente do amor. Aí está uma vida transformada, e uma vida transformada tem poder de proclamação, porque tem autoridade para falar a partir da manifestação da vida de Cristo. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a passarmos por esses processos, por esses 6 processos que as pedras preciosas passam, para que de fato nós sejamos transformados e tenhamos poder verdadeiro de testemunho, inclusive com palavras. Amém.